Olá, querido ouvinte e todos e todas que me acompanham. Hoje o Textos para Ouvir abre espaço no nosso quadro Sarau de Palavras para falar nos escribas. Quem foram os escribas? O que esses homens representaram para a história que nos interessa sempre, a história da escrita? Falar nos escribas nos ajuda a melhor entender a condição elitista que sempre povoou a arte da escrita, a arte de escrever, a escrita nas suas mais diversas utilizações de símbolos. E, ao mesmo tempo, pensar também, eles vão nos ajudar a pensar e entender a posição social que a escrita já ocupou na antiguidade, em séculos passados, tão diferente da posição que ela ocupa atualmente. Esse, assim, eu diria que é o principal motivo de trazer os escribas como ambiente para o nosso sarau. Os escribas eram os artistas da escrita, homens de prestígio, numa localidade conhecida como o Antigo Império Egípcio. E eles eram prestigiados especialmente, sobretudo e absolutamente por sua habilidade com a arte da escrita. Eram respeitados na sociedade egípcia, ocupavam, digamos assim, o terceiro degrau da sociedade. Os escribas, eles só estavam abaixo dos faraós, da realeza do Antigo Egito, e dos sacerdotes, que eram considerados os homens dotados de sabedoria, né? As mentes sábias daquela época. E estavam também os escribas, ao mesmo tempo abaixo dos faraós e sacerdotes, acima dos soldados, dos camponeses e dos escravos, considerados naquela época, ou melhor dizendo, já naquela época, a minoria social. É sempre bom relembrar o conceito de escrita, aquele conceito bem simples, mas sempre em voga. Escrita como expressão das ideias, por meio de sinais, símbolos. Porque quando a gente percorrer a história da escrita, a gente percebe que ela não começou já com as letras, como o alfabeto. Houve uma série de símbolos anteriores às letras, a começar pelas pinturas que tratamos no sarau passado, sobre a mão, a rocha e a escrita. Os escribas, eles ocupavam um posto profissional muito ansiado naquela época. Eu diria que, se fosse comparar com hoje, talvez um posto de médico, um posto de advogado, um posto de profissões, até hoje, né, vistas como de status. Então, esse era o posto profissional do escriba. Ser um escriba significava galgar posição de destaque, posição de poder, justamente por eles serem dotados, e agora a gente toca qual era, afinal, os ofícios dos escribas. Eles tinham um conhecimento pleno, profundo da escrita e da leitura, dos hierógrafos. Então, eles eram respeitados por isso. Só lembrando, recapitulando um pouquinho na nossa memória, trazendo de volta o que foram os hierógrafos. Então, pode-se dizer a escrita mais antiga que o mundo conheceu, de maneira sistemática, né? E ele era uma escrita exercida principalmente em túmulos e templos, também nas pirâmides. Os escribas, eles tinham algumas funções que traziam esse destaque. Eles eram uma voz importante no Império Egípcio, basicamente por 4 motivos.
O primeiro porque eles sabiam como ninguém exercer, ao meu ver, a mais emblemática das missões da escrita, que é a de eternizar homens e ideias. Sempre que eu me refiro à escrita, eu toco nesse ponto, nesse bem maior que ela traz. Os escribas foram importantes também porque eles registravam, sobretudo nos papiros, né, que era o instrumento, o local de abrigo da escrita. Então eles registravam, eles saíam ali fazendo registros nas pirâmides e nos papiros das notícias, dos acontecimentos mais expressivos da realeza da época e do império do Egito como um todo. Os escribas foram também biógrafos. Eles se ocupavam em escrever e dar expressividade nos papiros à vida dos faraós. E eles escreviam essas biografias com um movimento bem interessante que hoje está bem em voga entre nós. A arte de ouvir e passar para o papel. Eu digo em voga entre nós, apesar da perda, né, da nossa capacidade de ouvir bem o outro, mas no sentido dos podcasts, das gravações, como estamos fazendo aqui. Então, era como se ele ouvisse o narrador, a oralidade, e aí ele transcrevia para o papel, ele reproduzia as palavras, e assim ele construía as biografias. E um quarto destaque também como atividade dos escribas era lembrar que suas mãos ainda redigiam os documentos do Antigo Egito. Então eles tinham essas 4 funções que faziam todo sentido de eles serem homens tão respeitados pela sociedade. Ao ponto de ao se avistar um escriba, sabia-se, né? É como se dissesse assim: lá vem um homem respeitado, lá vem um homem de poder, né? Ali está um homem culto, um homem de prestígio social por seu domínio sobre a intimidade da interpretação e da expressão das ideias pelos símbolos e hierógrafos, né? Então, eles, como eu disse antes, eles não só escreviam, produziam textos, como reproduziam, né, traziam para o papiro a oralidade, como eles sabiam interpretar muito bem esses símbolos da escrita egípcia. Digamos que os escribas eram os letrados do Egito, exímios ouvintes das palavras dos faraós para em seguida anotá-los. Eles saíam anotando tudo que ouviam dos faraós. Tocavam em tudo que exigisse conhecimento sobre a escrita. Tudo. A posição social, né, ocupada pela escrita e, consequentemente, pelos que exerciam, né, esse ofício, é traço muito importante de a gente tocar nos escribas da antiguidade. Quando a gente visita, né, os anais, a biografia desses homens, a gente vê o quão eles eram filhos, né, de famílias egípcias, digamos assim, abastadas, poderosas. E por que eu digo isso? Porque havia aquele hábito social de transmissão de ofício para os filhos, ou seja, não havia escolha. Uma vez o pai sendo um escriba, o filho seria um escriba. Então não havia muito esse caminho que a gente conhece hoje de escolha independente, autônoma dos filhos. Então é por isso que, como os escribas eram prestigiados, né, ocupavam o terceiro degrau, como a gente viu, primeiro os faraós, depois os sacerdotes em terceiro eles, é claro que eles vinham de famílias que tinham esse poder, né, essas riquezas, não só de conhecimento, como também monetária. Eram essas famílias, os pais, né, eles acabavam investindo
muito forte, né? É como se fosse hoje preparar um filho para ser um escriba, digamos que é como se hoje fosse estudar em uma universidade respeitada no mundo, né? Como Cambridge, Oxford, era algo assim, como mandar o filho estudar na Suíça, então isso representava o que hoje, né, seria isso, representava preparar um filho, né, para ser um escriba. Porque se sabia que passar esse ofício, né, preparar esse filho para ser um escriba, significava que ele ia ter prestígio, poder, riqueza, evidentemente, porque seria uma espécie de braço forte, né, nos ofícios administrativos do império. Então era um profissional que estava ali envolvido com a nata da sociedade, digamos assim, a realeza, né. Então a carreira de escriba, ela exigia muito conhecimento, ela exigia muito esforço, era um ofício, por isso, ansiado por todos. E aí a gente se volta, né, a essa biografia dos escribas, nos levando a duas reflexões que eu demarquei como bem importantes para nós. A primeira delas, né, caberia a gente se perguntar por quê, né? Quais foram as razões, quais foram as questões de não ter acompanhado a escrita, o seu exercício indistinto originado no povo, desde quando os homens selvagens sentiram a necessidade de registrar nas rochas os seus feitos com pontas de lanças, com facas, com sangue de animais, como ficou conhecida a escrita, né, rupestre, e a rocha, evidentemente, como o primeiro livro da humanidade, como tocamos no episódio passado do Sarau de Palavras. Essa questão ela vem à tona, ela me veio à tona e deve vir a todos nós quando a gente toca nos escribas. Nos ajuda também a refletir ainda sobre outro porquê. Por que não acompanhou o gesto, o ofício da escrita, essa posição de prestígio do Antigo Egito? O que é que faltou para a escrita ter se permanecido nessa posição de poder e de respeito que a definia no tempo dos escribas? O que terá se perdido pelo caminho que modificou esse cenário? Por exemplo, quando pensamos no lugar de desprestígio, de desconsideração, ainda hoje ocupado pelo escritor, pela escritora, pelo poeta, pelo intelectual de maneira geral, mas não o intelectual culto, aquele entronado no academicismo, não. Não esse sentido, não esse conceito de intelectual, mas o intelectual que nos interessa, à luz de Gramsci, aquele visto como uma espécie de missionário a expandir os saberes, encurtando as distâncias entre ele e seu povo. Esse é o verdadeiro sentido de intelectual, ou pelo menos deveria ser. O que é que falta, né, para esses homens e essas mulheres das letras viverem, ganharem o pão de cada dia com a escrita? A escrita ser direito e posição profissional grandiosa como ela já foi, indistinta, acessível a todos, como foi lá no tempo da rocha, no tempo da escrita rupestre, quebrando, né, as muralhas de névoas antigas sobre as letras, sobre o escritor, sobre os homens, sobre as mulheres de letras. Por que é que a gente não recupera? O que é que falta para a gente recuperar? Aquele período em que o homem simples, o homem rude, ia lá fora, caçava, voltava e trazia os seus feitos para a rocha, para o livro. Por que a gente não manteve? O que é que falta para derrubar a muralha sobre as letras, sobre os homens e mulheres que querem, que gostam
que precisam, que têm o direito de viver das letras. Essas muralhas que estão tão bem, essas névoas, sabe? Essas sombras que estão tão bem demarcadas em uma das páginas de A Vida Literária no Brasil durante o Romantismo. Eu vou deixar lá na descrição essa obra porque ela vale muito a pena ser visitada de tempos em tempos, de Ubiratã Machado. E lá em uma das páginas, Ubiratã é muito feliz quando diz, quando ele nos mostra, quando ele nos ajuda a refletir, quando ele diz o preconceito contra as letras, a literatura especialmente, criava uma situação ambígua e perigosa. De um lado, os homens de siso. Siso significa respeito. Naquela época era uma expressão muito utilizada. Homens de siso, homens de respeito, entendendo os versos e romances apenas como crise da mocidade. E ele continua, e consideravam poetas e romancistas maduros como sonhadores perigosos, inadaptados à vida prática e incapazes de enfrentar questões sérias, como a política. Fecha aspas. Uma condição muitíssimo diferente da alcançada pelos escribas. Uma boa reflexão que deixo aqui como despedida do nosso sarau de palavras de hoje.